eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entre nas nossas casas, entre nas nossas vidas, entre nas nossas famílias, mexendo todo com toda a estrutura e fazendo milagres e prodígios na vida deles e nossas, em o nome de Jesus. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chama sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Larguei tudo pra te seguir. Entre nas nossas casas, entre nas nossas vidas, mexe com nossa estrutura, sara todas as feridas, nos ensina a ter santidade. Queremos amar somente a ti, porque o Senhor é o nosso bem maior. Faz muitos milagres em nós, entre nas nossas casas, entre nas nossas vidas, abençoando grandemente as nossas famílias, em o nome de Jesus Cristo, para a honra e glória de Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém, Senhor, é verdade. Toda honra, toda glória, todo louvor e adoração somente a Ti, Senhor, o nosso Deus, o Deus dos céus, da terra, do universo e tudo que existe, o nosso Papai amado e o nosso amado Jesus Cristo, Seu Filho, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, nosso Consolador, ajudador, protetor, abençoador, avivador, nos alerta para nós não errarmos o alvo, está sempre junto conosco e sempre estará até a consumação do século. Pai, Filho e Espírito Santo. É o prazer deles cuidar, proteger-nos e nos ajudar nessa caminhada aqui nesta terra, para que nós venhamos a
nos esforçar, tomar a decisão e nos esforçar para estar com eles para todo sempre. Esse é o prazer deles. E é o prazer do servo de Deus para com todos. E glórias a Deus por isso. Vamos meditar em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, versículo 1 ao 14, que diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Então Jesus estava fazendo a obra. Ele estava lá nas 3 cidades impenitentes, cidades da Galileia, da antiga Galileia. Se refere às 3 cidades, localidades da antiga Galileia: Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Foi as cidades, o lugar que Jesus repreendia para eles não fazerem as coisas erradas. Cidades impenitentes, cidades que Jesus teve que chamar a atenção deles, despertar eles para a realidade. E assim nós também precisamos, Jesus precisa nos despertar para a realidade do dia a dia e dos amanhãs. E é o que Jesus está fazendo através da sua palavra. E glórias a Deus por isso. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Ali Jesus mostrou para eles, se identificou para eles que ele não era um simples homem, que ele era o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, o Deus Jesus, que esteve com o Pai antes da fundação do mundo, antes de existir tudo. Ele sempre esteve do lado direito do Pai, no seu trono, do lado direito do seu papai, de Deus. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. Ele não entendeu. E estando ele ainda a falar, Pedro, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Deus está falando conosco para escutar a palavra de Deus, a palavra que é Jesus, o verbo vivo. É necessário a humanidade dar ouvidos à voz de Deus, a ouvir os ensinamentos de Jesus, a querer aprender de Deus, de Jesus, que é manso e humilde de coração, para eles ter vida e vida abundante e paz para suas almas. Deus disse: escutai-o.
Vou ler de novo. Estando ele ainda a falar, Pedro, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o, diz Deus. Diz para os discípulos, está dizendo para nós, discípulos, para toda a humanidade. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram um grande medo. De temer mesmo. Porque não é brincadeira o poder de Deus em ação, o agir de Deus. Imagina o falar do Deus Todo-Poderoso. Deve de ser um estrondo tremendo. Estremece a alma, o espírito do ser humano. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Se Jesus, o Filho do Deus vivo, disse, e erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém contais a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Então não era para eles falar sobre esse assunto até Jesus ser preso, maltratado, judiado, massacrado, humilhado, e tudo de maldade fizeram contra ele. E ele disse que não conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas? Aí eles perguntaram, eles ouviram falar dos escribas, e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Então eles queriam dizer que Elias ia vir primeiro que Jesus. E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Aí Jesus diz: Mas digo-vos que Elias já veio. Elias já tinha vindo. E não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Fizeram tudo o que quiseram com eles, mas maltrataram Elias como maltrataram Jesus, eles fizeram com Elias. Crueldade terrível. E aqui então entenderam os discípulos que Elias falara de João Batista. Porque Elias veio, João Batista veio, o espírito e a alma de Elias entraram, viveram no corpo. Quando nasceu João Batista, o espírito e a alma do Elias tomou o corpo de João Batista. Elias era o João Batista, mas não encarnado, porque João Batista morreu. O espírito e a alma dele que... Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. João Batista veio preparar o caminho do Senhor. Deus enviou João Batista para preparar o caminho do Senhor.
com a mesma ousadia, poder e unção de Elias. Profeta Elias. Elias foi um profeta de Deus que viveu em Israel no tempo do rei Acabe. Deus usou Elias para fazer milagres e trazer julgamento sobre a nação de Israel. Elias foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, cujo nome significava o meu Deus é Javé. Javé. Ele era ousado e pregava, ensinava as coisas de Deus com ousadia e poder. Também vamos meditar em Marcos capítulo 9, versículo 2 ao 13. Marcos, vamos à frente, estamos em Mateus 17, do 1 ao 13. Vamos a Marcos capítulo 9. Um livro à frente, Marcos capítulo 9, versículo 2 ao 13, que diz assim: E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo, brancas como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. Imagina. E apareceram-lhe Elias e Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. Ele falou aquilo ali porque ele não sabia o que dizia, ele estava apavorado, assombrado. Jesus transfigurado, a roupa dele branca como a luz, como a neve, que não existe nada mais branco do que ver, o que eles viram, pois não sabia o que dizia porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. É para dar ouvidos à voz de Deus. Deus está falando, é para ouvir a palavra pregada e dar ouvidos e aprender deles, aprender da palavra. Jesus é o verbo vivo que desceu do céu para salvar a humanidade. E é a palavra que salva, a palavra é Jesus, a palavra é poderosa, a palavra é Deus. Jesus é Deus Pai, é Deus Filho e Deus Espírito Santo. A palavra é toda poderosa. A ele ouvi, diz Deus. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros: que seria aquilo? Ressuscitar dos mortos? E interrogaram-no, dizendo: por que dizes os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo, ele disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram,
como dele está escrito. Então, eles já tinham dito que ele já tinha vindo. Elias veio, Elias era o João Batista, não encarnado. João Batista nasceu, Deus, com o poder dele, com o agir dele poderoso, para preparar o caminho de Jesus, preparar o caminho de Jesus aqui nesta terra, ele pegou, creio que ele pegou o espírito e a alma do Elias e colocou no João Batista, no ventre da mãe dele, quando ele nasceu já. Porque João Batista veio com ousadia, poder e autoridade, como Elias tinha. E mais precisamos aprender sobre a verdade de Deus. Como diz aqui, Elias foi um profeta de Deus que viveu em Israel no tempo do rei Acabe. Deus usou Elias para fazer milagres e trazer julgamento sobre a nação de Israel. Elias foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, cujo o nome significava o meu Deus é Javé. Ele chamava Deus de Javé. Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do universo e tudo que existe. Também vamos meditar em Lucas capítulo 9, versículo 28 ao 36. Lucas 9, um livro à frente. Mateus, Marcos, Lucas. Lucas 9, versículo 28 ao 36. Que diz assim: E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro, Tiago e João viram e ouviram eles, os 3, Jesus, Moisés e Elias, conversando e sobre a morte de Jesus, que ia se cumprir. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias, não sabendo o que dizia. Ele não sabia o que dizia, porque ele estava apavorado, imagine. E dizendo ele isto, veio uma nuvem e os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinha visto. Jesus tinha falado para eles não
Não contar para ninguém o que eles tinham visto e ouvido. Só depois que Jesus ressuscitasse, porque Jesus ressuscitou e daí ele subiu aos céus. E os discípulos viram, o povo que estava naquele local no momento viram, e assim ele virá pelas nuvens com o seu exército de anjos poderosos buscar os salvos. Vamos ler uma introdução de Mateus capítulo 17 do 1 ao 13, que diz assim: os discípulos não puderam curar. Não é esse aqui, 17. Transfiguração de Jesus, né? Mateus 17. Pagamento de Mateus 17. Aqui. Então entrou Jesus, ele se transfigurou e os discípulos viram o Deus Jesus. Jesus queria mostrar para os 3 discípulos que ele não era um simples homem, ele não era uma simples pessoa, ele era o filho do Altíssimo, filho do Deus Todo-Poderoso. E eles viram o Deus Jesus. E também viram Elias, Moisés, que já tinham ido, tinham partido. Deus mostrou eles conversando com Jesus ali, os 3, e eles ouviram e viram o poder de Deus, o poder de Jesus. Deus se mostrou ainda, falou: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Olha só que privilégio de uns discípulos, uns simples homens carnais, ser humano, ver, presenciar um ato tão magnífico, maravilhoso, de ver Jesus transformar-se no Filho do Deus vivo, com toda a glória do Deus Pai, receber toda a glória, e o Pai vir falar ainda: este é o meu filho amado, escutai-o. Nós, ser humano, precisamos escutar, dar ouvido à voz, escutar e dar ouvido, e praticar, ouvir e praticar, meditar e praticar a palavra de Deus. Que Deus está dizendo, Deus diz e vai continuar falando, para nós escutarmos a palavra, aprender deles que são mansos e humildes de coração, para que nós venhamos ter paz para a nossa alma e vida abundante, e ainda adquirir a salvação para morar com eles para todo sempre. Senhor, obrigado pela essa palavra de hoje. Que as pessoas, as famílias, hoje é quarta-feira das famílias, que as famílias venham ouvir a tua palavra, venham escutar, dar ouvidos, escutar, ser ouvinte, que ouve e praticam a tua palavra, os teus ensinamentos, Senhor. Que eles não sejam ouvintes esquecidos, ou pessoas que meditam e esquecem, mas sim pessoas que meditam, ouvem e guardam a tua palavra e praticam.
Nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, eu oro pelas famílias, pelas minhas famílias, meus familiares. O Senhor diz, está dito, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aquelas pessoas que estão andando nos caminhos de Deus, que estão fazendo a vontade de Deus, é promessa de Deus, que é ela, é nós e a nossa casa serviremos a Deus. Nós só precisamos andar nos caminhos de Deus, fazendo a vontade de Deus, andando em obediência e santidade, agradando a Deus, que no tempo certo Deus trará, Deus resgatará todos os nossos familiares. É nós e a nossa casa serviremos a Deus. Deus falou, está falado. Nome de Jesus Cristo, Senhor, eu abençoo os meus familiares, as famílias, a minha esposa, minhas filhas, filhos, os familiares dos meus genros, da minha nora. Abençoa, Senhor, todas as famílias da terra. Nome de Jesus Cristo, abençoa, Senhor, traz união, traz diálogo, que eles venham ter diálogo, venha ter um coração perdoador, venha se ajudar, procurando se ajudar, um ajudar o outro, se unir para se ajudar, para solucionar a situação, e o Senhor vai estar ajudando eles, elas, nome de Jesus Cristo. O Senhor diz, te esforça que eu te ajudarei. Quando nós nos esforçamos, Deus nos ajuda, Deus nos dá força, nos dá sabedoria para nós conseguirmos. E com Deus ninguém perde, ninguém empata, só ganha, é só vitória. Senhor, eu te peço, envia, Senhor, o manto da tua salvação sobre todas as famílias, sobre as nossas famílias, sobre todas as famílias dos meus amigos, amigas, conhecido, conhecida, irmãos e irmãs em Cristo. Envia o teu manto da salvação sobre eles e os familiares deles, nós e os nossos familiares, para a honra e glória de Deus, nome de Jesus Cristo. Estão todos abençoados, com a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Se sentir no coração de compartilhar essa palavra, amém. Sexta-feira, cura e libertação, 19h30. Fiquem na paz, abraços, abraços, abraços. Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. Deus é bom em todo tempo, Deus é bom.